Bom dia, Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E o tema do nosso devocional é Bom é Deus para com o seu povo. E a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos 73, que diz assim a palavra do Senhor. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Amados, essas palavras eram de Asaf. Ele era levita e músico na casa do Senhor, que servia no templo de Jerusalém, no templo do tempo do reinado de Davi e de Salomão. Asaf escreveu 12 salmos. Você já se perguntou a Deus por que os ímpios prosperam? Asaf tinha essa dúvida em seu coração. Ele começa o salmo já exatamente expressando a sua inveja dos ímpios, que parece prosperar e não enfrentar dificuldade na vida. Ele se pergunta por que ele procurava servir a Deus com sinceridade e viver corretamente e tinha que enfrentar tantas dificuldades, enquanto os ímpios pareciam ter uma vida fácil e próspera. Asaf começa a questionar a justiça divina e consequentemente ele fica desanimado. Aleluia, glória a Deus. Assim acontece nas nossas vidas, né? Quando nós começamos a questionar a Deus e olhar para as coisas dessa terra, olhar para os lados, então nós também ficamos desanimados. Não podemos olhar para as coisas da terra, para os lados, para as dificuldades, mas temos que olhar para o Senhor, saber que Ele está no controle de todas as coisas e que nós precisamos confiar no Senhor. Os seus salmos refletem a sua profunda devoção a Deus e sua compreensão da soberania divina. Ele muitas vezes expressa com a preocupação da injustiça humana e se questiona frustrado, mas ao mesmo tempo ele reconhece que Deus é justo e que o julgamento final virá um dia. Uma das principais lições que nós aprendemos com Asaf é a importância da confiança em Deus. Mesmo em tempo difícil, quando Asaf lutou para entender por que os ímpios prosperam, ele continuou a dirigir a Deus em oração e confiança a Deus. Ele reconheceu que a Deus é o juiz final, né? Louvado seja Deus. E que a justiça será feita e que os caminhos dos ímpios são escorregadios. Hoje ele tem, mas amanhã ele pode não ter, né? Louvado seja Deus. E quando ele entrou no altar de Deus, ele compreendeu então e entendeu que o fim dos ímpios que andam por caminhos escorregadios e o fim é destruição. Outro ponto é que devemos lembrar da fidelidade de Deus e que Ele sempre está conosco nos momentos difíceis
e nunca nos abandonará. Aleluia, glória a Deus. Asaf nos dá um bom exemplo de como devemos lidar com as injustiças. Assim como Asaf, nós também podemos questionar a Deus nos momentos da adversidade, mas devemos sempre nos lembrar que Deus ele é fiel e justo e que todos os ímpios serão julgados. Devemos confiar em Deus e sempre buscar a Deus os seus conselhos. Aleluia, glória a Deus. E também não deixar que as dúvidas permaneçam na nossa mente e nem no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Estude a palavra de Deus, procure entender os dois lados da palavra do Senhor. Não podemos ter uma visão fechada e olhar só para um lado. Não, nós temos que ampliar nossa visão e entender os dois lados. Aleluia, glória a Deus. E precisamos estudar a palavra do Senhor. E o Espírito Santo vai nos levar por caminhos planos e seguros. Oh, glórias, aleluia. Eu quero orar pela minha vida e pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, ó Deus, na tua presença. Quero te louvar, te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E te peço, Senhor, continua nos cuidando, nos guardando, nos protegendo, ó Deus. Ó Pai, eu quero te louvar, te agradecer pelo dom da vida. Pai, assim como Asaf, nós também ficamos questionando ao Senhor muitas vezes por coisas que não compreendemos, como a prosperidade do ímpio e o sofrimento de muitos justos. Mas como é bom saber que o Senhor é justo e é fiel. Aleluia, glória a Deus. E a sua fidelidade tem sido grande sobre as nossas vidas e para com o seu povo. Ó Pai, eu oro, Pai amado, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, que cada um de nós possamos compreender qual boa e perfeita vontade do Senhor para com as nossas vidas. E o que o Senhor trabalha a favor daqueles que em Ti confia e espera, aleluia. E aquilo que os nossos olhos viram e nem os nossos ouvidos ouviram, e nem desceu ainda em nossos corações, é que o Senhor tem preparado para nós. Oh, aleluia, eu oro em nome do Senhor Jesus, para que os meus irmãos possam compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e entender juntamente com todos os santos, a entender o trabalhar do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, teu poder, tu é a glória para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e para sempre serás louvado. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, tenha um dia de bênção, de vitória e compreendendo a palavra do Senhor, o trabalhar do Senhor, que nós vamos entender os dois lados, né? Porque o nosso Deus, ele é fiel, ele cuida do seu povo, não tem inveja do ímpio, porque o caminho do ímpio é escorregadio, mas o caminho do justo é plano, e ele nos leva por caminhos elevados, por águas tranquilas e por pastos verdejantes. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor,
e para sempre serás louvado. Coloque a tua confiança no Senhor Jesus, porque Ele jamais desampara um povo seu. Jamais Ele desampara o justo. Oh, aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus, e para sempre serás louvado. Peça para que Deus te dê compreensão da palavra do Senhor, que você possa compreender a palavra de Deus, porque muitos não compreendem a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer, estudar a palavra de Deus, conhecer e também praticar, né? Precisamos praticar a palavra do Senhor e não somente ler e nem conhecer, mas nós precisamos praticar, amém? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, tenha um dia de bênção e de vitória na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Shalom.